De Deus, que bom estarmos aqui para juntos celebrarmos ao Senhor Jesus. Ele é tão bom, irmãos, tão maravilhoso, tão digno de honra, de glória, de louvor. Esse Deus é extraordinário. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado de sua igreja. E eu sou feliz porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem demonstrado seu amor, sua misericórdia, sua fidelidade. E nós estamos de pé porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Não baixe sua cabeça, não desanime, não pense em retroceder. Permaneça firme no caminho do Senhor Jesus. Avance, busque mais a presença, busque mais intimidade com Deus. Ele tem muito mais para nós, irmãos. Ele tem muito mais para você, tenha certeza disso. O Senhor é extraordinário, o Senhor é magnífico, e eu estou muito feliz, irmãos, estou muito feliz. O Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem nos mantido alegres, mantido firmes, nos mostrado sua vontade, e a gente tem avançado, e a gente tem dito, Senhor, eis-me aqui, faça em mim o teu querer, cumpra em mim a tua vontade, os teus planos, porque eu estou em tuas mãos. E você também, meu irmão, minha irmã, você está nas mãos do Senhor Jesus. Muito bem, nós iremos falar um pouco sobre o poder da língua. Quão importante é, irmãos, essa temática, o quão importante é aprendermos um pouco mais sobre esse assunto. Coloca para nós, por favor, o slide aí inicial. Nós vamos ler o texto base, tá bom? Vamos ler o texto básico que se encontra em Tiago. Por gentileza, pegue sua Bíblia, abra aí em Tiago. Pode colocar o primeiro. Muito bem. Tiago capítulo 3, versículo do 1 ao versículo 5, tá bom? Abra aí, por gentileza. Vamos ler essa passagem que tem tanto conteúdo extraordinário. Tem tanto a nos abençoar. Tiago capítulo 3, cartinha lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, tá certo? Tiago 3, do 1 ao 5, está escrito: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior vigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Versículo 3: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. As grandes naus, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Verso 5: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Muito bem. O poder da língua, irmãos. O poder da língua. Nós temos aqui uma introdução que vai falar: a utilização da língua deve ser bem pensada. Eu devo pensar muito bem como eu vou usar
as minhas palavras, minha língua. Eu devo pensar muito bem. As palavras que usamos transmitem vários sentimentos. Quando nós falamos, irmãos, nós expressamos alegria, nós podemos expressar medo, nós podemos expressar tristeza, compaixão, nós podemos expressar muitos outros sentimentos e emoções quando nós falamos. E ser prudente ao abrir a boca é de fato pensar antes de falar. A pessoa prudente, ela vai pensar antes dela falar. Ela vai analisar antes de abrir a sua boca. A pessoa prudente. Isso vai apontar para quê? Sabedoria. A pessoa que é sábia em usar as palavras, é sábia em refrear sua língua, é sábia em falar no tempo certo. Muito bem. O poder da língua é a capacidade transformadora das palavras, que podem tanto edificar, curar e abençoar, quanto destruir, ferir e amaldiçoar. Então nós observamos pelas Escrituras que quando nós proferimos as palavras, ela pode abençoar vidas e ela pode amaldiçoar vidas também, trazer cura, trazer desânimo, pode destruir, pode ferir, pode abençoar as pessoas. Isso pelo poder da palavra que você fala. A palavra falada molda realidades, relacionamentos e o próprio destino de quem a profere. Ou seja, nós temos que ter cuidado naquilo que nós proferimos, naquilo que nós falamos para o nosso próximo, porque nós podemos dar vida, mas nós podemos também abater a pessoa quando nós falamos. A língua atua de três formas principais. Observe bem. Impacto imediato. Como assim? Impacto imediato. Palavras têm a força de vida e morte. As palavras têm força de vida e morte. Vamos entender essa questão. Enquanto uma frase de incentivo pode reanimar alguém, críticas destrutivas ou fofocas têm o potencial de arruinar amizades e carreiras rapidamente. Se nós temos palavras de incentivo para alguém, se nós damos palavras de motivação para uma determinada pessoa, nós podemos animar uma pessoa, reanimar um homem, uma mulher, um jovem, com aquilo que estamos dizendo. Mas se o ser humano não tiver cuidado com a sua língua, ele pode também destruir, arruinar amizades, criar narrativas e destruir carreiras de outras pessoas. Uma outra forma que a língua atua é direcionamento, ou seja, ela é como o leme de um grande navio, é o que Tiago fala, um leme de navios. Conversas diárias, afirmações positivas e declarações pessoais guiam o curso da existência humana e estabelecem limites para o que pode ser alcançado. Então, se eu não tiver cuidado com aquilo que eu estou falando para as pessoas que estão ao meu redor, eu vou estar guiando essas pessoas para um abismo, ou guiando essas pessoas para lugar de bênção, de edificação, de fortalecimento. Uma outra forma de se utilizar as palavras é controle pessoal. Há um consenso clássico na sabedoria bíblica de Tiago, ou seja, capítulo 3 de Tiago, existe algo muito especial que nós precisamos identificar, de que domar a própria língua
é um dos maiores desafios humanos. Quem aqui nunca falhou em uma palavra? Quem nunca, irmãos, infelizmente se descontrolou e largou uma palavra e depois se arrependeu? Todos nós já fizemos isso. Então, Tiago vai falar disso, de algo extraordinário que é domar a própria língua, mas é um desafio que foge muitas vezes do nosso controle. Quem consegue refrear o que diz demonstra grande maturidade e controle sobre o próprio corpo. É o que nós aprendemos, porque refrear as palavras vai apontar para domínio próprio, porque refrear as palavras não é só quando você está tranquilo, as águas estão calmas, não. Muitas das vezes é quando está agitado a situação, é quando começa a subir o calor da ira, o calor da raiva. Nesses momentos é quando o ser humano ele perde o seu equilíbrio e não refreia a sua língua. Mas vamos prosseguir. O texto que nós citamos, existem lições extraordinárias e um apontamento para a nossa vida pessoal, que é Tiago, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. O texto vai dizer: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago está dizendo: olha, você, em muitas áreas nós falhamos, nós erramos. Existem muitas áreas que o ser humano falha, é o que Tiago está dizendo. Aí ele continua: se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Aí Tiago agora aponta uma das áreas que o ser humano falha, uma das áreas que todos tropeçamos. Em muitas coisas, dentro dessas muitas coisas, existe o tropeçar na palavra. Aí ele diz: se alguém não tropeça em palavra, o tal ele é perfeito. Ele chegou não na perfeição de pecado, de não pecar mais, não é essa perfeição de não pecar mais, é na perfeição da maturidade, que não perde mais o controle em relação a o que vai falar. É isso que ele está dizendo. E ele continua: e poderoso para também refrear todo o corpo. Por quê? O corpo, ele traz a questão do corpo, porque ele falou de um animal, que é o cavalo, que o ser humano coloca ali um tipo de freio, né, para refrear o animal tão forte, tão cheio de energia, muito mais forte, maior que o ser humano, mas o ser humano consegue controlá-lo, com um freio na sua boca. Aí ele continua: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que é os navios grandes, né, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Ele está dizendo: um navio tão grande, tão potente, ali prepotente no mar, aquele navio, mas um leme pequeno consegue colocá-lo para a direita, consegue colocá-lo para a esquerda. Tiago está trazendo uma linguagem figurada para que o ser humano entenda. É como que o freio colocado na boca do cavalo, o freio é a língua do ser humano.
E ele está dizendo que é como que esse pequeno leme também seja esta língua. Aí ele continua: assim também a língua é um pequeno membro. Ele está falando do pequeno leme, ele está falando desse freio, que é pequeno também, na boca do cavalo. Aí ele chega e fala: a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques, um pequeno, olha, pequeno de novo, como a língua também do nosso corpo é pequena. Um pequeno fogo incendeia um grande bosque. Aí ele está dizendo: olha, se nós não tivermos cuidado com a nossa língua, é dessa mesma forma, pode trazer uma consequência gigante para a vida de outras pessoas, e pode também trazer impactos positivos para a nossa vida, se nós conseguirmos dominar a nossa língua. É o que ele está dizendo também. Um barco tão grande, um naus tão grande, é um pequeno leme. Ou seja, nosso corpo grande, língua pequena. E se nós tivermos o cuidado de pensar o que falar, nós vamos trazer muitos benefícios para a nossa vida. É o que ele está dizendo. É o que Tiago está dizendo. E nós entramos aqui, eu tenho 3 versos para passar para a igreja, tá certo? 3 versos. Aí está o primeiro, o poder da língua. O primeiro verso que eu trago é Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que está escrito: a morte e a vida estão no poder da... A morte e a vida estão no poder da língua. Tiago fala: um grande bosque pode ser incendiado por um pequeno fogo. Um grande navio é controlado por um pequeno leme. Um cavalo muito forte pode ser controlado por freios colocados na sua boca. A morte e a vida estão no poder da língua. Um corpo grande do ser humano, mas a língua pequena. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Para você, o que seria essa morte? O que a língua produz seria essa morte e essa vida. Como seria essa produção de morte e vida na vida do outro? Quando você fala, quando o ser humano fala para um outro, como seria gerar essa vida na pessoa que está escutando? Para você, e aí, o que é que você diz? Como é que eu gero vida? A morte e a vida estão no poder da língua. Então, se eu vou falar, eu posso gerar vida. Como é que eu gero vida? Amém. Amém. Como é que eu gero morte? Como eu posso gerar morte? Esse poder da língua. Como é que eu posso gerar essa morte, irmãos, na vida de um outro? Palavras negativas. Qual é o exemplo de uma palavra negativa, meu amado irmão? Entendi. Vamos lá. Eu coloquei aqui o seguinte: o versículo destaca que as palavras têm capacidade de gerar consequências profundas. O escritor de Provérbios está dizendo: olha, a palavra que o ser humano fala para o seu próximo tem capacidade de gerar consequências profundas, funcionando como sementes que podem construir ou destruir realidades. O texto indica que a fala não é neutra,
esse texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está dizendo que as nossas palavras, elas não são neutras, elas têm um poder de mudar, de impactar outras vidas, seja para o bem ou seja para o mal. É o que o escritor está dizendo. As palavras podem atuar como ferramentas de encorajamento, poder para a vida. Você pode encorajar uma pessoa com as suas palavras. Você pode trazer cura, motivação, que é a vida, para determinada pessoa, ou como instrumentos de ofensa. As palavras podem atuar como instrumentos de ofensa, fofoca e desânimo, que pode trazer a morte. Eu preciso refletir sobre isso. A expressão, o que bem a utiliza, come do seu fruto. O escritor vai dizer, olha, aquilo que você está falando pode gerar vida e pode gerar morte na outra pessoa. Aí ele diz, quem sabe utilizar bem a sua língua, vai comer do seu fruto. Então eu posso comer do fruto da minha língua, tanto para a morte como para a vida, tanto como o mal como para o bem. Eu vou colher e vou comer desse fruto. Essa expressão aqui, o que bem a utiliza como do seu fruto, reforça o princípio da colheita, aquilo que eu estou plantando com as minhas palavras. Olha só, as palavras que você profere não apenas afetam os outros, mas também retornam para você. Aquilo que eu estou falando para o meu próximo também vai retornar para você, porque você vai comer desse fruto que você está plantando, falando. É o que eu estou vendo pelo texto. Quem semeia conversas construtivas e sábias colhe bons resultados, enquanto quem usa a língua de forma destrutiva arca com as consequências. Então eu preciso refletir, porque as minhas palavras podem gerar motivação, ânimo, alegria, entusiasmo, vigor nos outros, ou pode gerar desânimo, ou pode gerar angústia na vida de outros, ou pode gerar esfriamento na vida de outros. Eu vou colher desses frutos que eu estou plantando com a minha língua. É o que o escritor está falando. Muito bem, um outro verso, eu tenho esse verso e tenho mais um verso. O poder da língua, Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como seria uma resposta branda quando alguém vem me afrontar, irmãos? Essa resposta branda que o escritor deixou lá para nós, é algo voltado para mansidão, para controlar uma tempestade de raiva que está vindo contra mim. Como seria uma resposta branda para essa pessoa? Ela vem com, como diz por aí, 5 pedras na mão para jogar contra você. Aí está escrito, o texto diz para nós que a resposta branda vai desviar, vai aplacar o furor, vai segurar, vai botar para longe essa raiva, essa ira. Uma resposta branda. Mas tem o contrário, uma palavra dura. Aí seria uma palavra ríspida, uma palavra com raiva também. Essa outra parte do verso, Provérbios 15, 1, o verso B, seria também uma palavra de ódio,
de raiva. Aí o que acontece? Vai gerar mais ira. Vamos lá. Esse verso, Provérbios 15:1, ele ensina que a maneira como você escolhe se comunicar tem o poder de acalmar ou de piorar situações tensas. O poder de você se comunicar, o poder que você vai escolher, melhor, a maneira como você vai se comunicar, o jeito que você vai falar, ele vai ter o poder de acalmar ou o poder de piorar a situação. É o que o texto está falando, de piorar essas situações que já estão tensas. A situação está tensa. Você vai escolher falar como? Com mansidão para desviar o furor, com mansidão para afastar a raiva. A situação está tensa. A outra veio com pedras na mão, veio com raiva, sangue no olho. O que é que você vai fazer? Como você vai agir? Quais palavras você vai usar? O poder da língua. Como você vai se portar? Vai levar a um destino. Vai piorar ou não a situação. É o que o escritor está dizendo. O poder da resposta branda. Vamos lá. Responder com mansidão, com mansidão, calma e respeito, desarma a raiva da outra pessoa. Responder com mansidão vai desarmar a raiva da outra pessoa. Eu já apliquei isso aqui, irmãos. E pense numa verdade. A pessoa vem com os dentes trincando. Aí você, eu estou entendendo. Mas a gente vai mudar essa situação. Nós vamos resolver. Vai dar certo, Deus vai nos abençoar. E tranquilo, palavras. Não significa concordar com algo errado, mas sim controlar o tom de voz e o ânimo. Ou seja, você não está concordando que a pessoa veio com raiva, com ira, com desentendimento para cima de você. Não, você está sendo sábio, como a palavra de Deus está mandando para você. Usando as palavras para abençoar, para desviar o furor. É o que nós vemos, queridos. O efeito da palavra dura, porque tem o efeito da palavra branda e tem o efeito da palavra dura. Responder com agressividade, ironia ou rispidez age como combustível para o fogo. Se vir uma pessoa gritando ali para cima de você, se a pessoa, seu irmão, sua esposa, seus filhos, seu esposo, e se vem uns parentes, sabe, com raiva para cima de você, querendo detonar você, e se você for na mesma energia para cima, você for com rispidez, com palavras duras, palavras para detonar mesmo, o fogo ali vai pegar e muito mais rápido. Você vai estar jogando combustível ali no fogo, você vai estar aumentando o calor da contenda, da confusão. É o que nós aprendemos. Olha isso. Isso faz com que a discussão aumente e o outro sinta vontade de atacar de volta. Se você vai com pedradas também, aí é que vai incendiar, do lado de cá, do lado de lá, vai pegar fogo. A escolha é sua, de usar palavras brandas, de usar palavras duras, a escolha é sua. O versículo mostra que o rumo de um conflito depende, na maioria das vezes, da sua primeira reação. A pessoa veio com o conflito para cima de você. O rumo daquela conversa, daquele conflito, vai de acordo da sua primeira reação. Se a sua reação vai ser com palavras brandas, se a sua reação vai ser com palavras de mansidão, o rumo vai ser um. Mas se a pessoa vem e você, na mesma medida,
vai também socando ele, socando ela, verbalmente. Verbalmente. Você vai também esmurrando verbalmente, o rumo também vai para uma outra situação desastrosa. É o que nós aprendemos. Aplicar esse princípio no trânsito, no trabalho ou em casa, transforma o ambiente, trazendo paz em vez de confusão. Se você aplica esse princípio, a palavra branda aplaca o furor, mas a dura traz raiva, ira. Você aplica isso no trânsito, no trabalho, na vizinhança, em sua casa, no ministério, na igreja, aonde for, aonde você viver. Isso vai trazer paz para o ambiente, ao invés de confusão. E aqui nós vamos finalizar com o próximo verso, tá bom? Próximo verso, agora a gente finaliza. É esse aqui. O poder da língua. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Nós vimos que a língua é como um pequeno leme de um grande navio. A língua é como uma pequena faísca jogada no grande bosque. Aquele que controla, ele chega numa maturidade bem elevada, uma maturidade excelente. E nós vemos que a língua ela pode abençoar, como pode também amaldiçoar. Ela pode dar vida, como ela pode trazer morte, dar ânimo, força, ou trazer tristeza, angústias para a pessoa. E eu preciso entender isso e aplicar no meu dia a dia. E quando você chega aqui, Provérbios capítulo 21, versículo 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Olha que extraordinário, porque se você observa o verso, você vai ver que ele está falando primeiro de algo físico, boca e língua. Quando você vai para a segunda parte do verso, você observa que é algo que não pode apalpar, você não pode tocar, é algo abstrato, vamos dizer assim. Alma e angústia. Eu nunca vi uma angústia. Eu posso ter visto uma pessoa angustiada. Eu nunca vi a alma de uma pessoa. Eu já vi a pessoa que tem a alma. Então, o físico tocando naquilo que não é físico. A gente precisa entender isso, irmãos, para a gente viver bem nessa terra. Como seria guardar a minha boca e a minha língua? Para você, como seria essa guardar a boca e a língua? Como seria? E aí, irmãos? Aquele que guarda a sua boca e a língua, como seria esse negócio de guardar a boca e a língua? Na sua opinião? Isso. Ter cuidado no que fala. Eu tenho guardado a minha língua, irmão. Tenho guardado a minha boca em algumas situações. Diante de pessoas, eu guardo minha boca e minha língua. Minha resposta, bem curtinha. O necessário. Porque eu sei, se eu falar, irmãos, pode gerar morte. Eu sei disso. Eu já conheço esse poder. Eu sei como utilizar esse poder da vida e eu sei utilizar o poder da morte. Só que eu não vou usar o da morte. Vamos lá. Provérbios 21, 23. O texto ensina que quem controla as suas palavras evita sofrimentos e protege a própria saúde emocional. Você quer proteger a sua saúde emocional? Guarde sua boca, guarde sua língua. Observe o que você vai falar. Preste atenção nas respostas. Preste atenção nas discussões, se você vai entrar ou não. Quer guardar
o seu estado emocional, sua saúde emocional, tenha cuidado com aquilo que você fala, sua boca, pense direitinho. O texto alerta que a falta de filtro ou falar, a falta de filtro ao falar gera conflitos. Se eu não filtro, se eu não penso, se eu não coloco uma peneira para ver, epa, isso aqui não pode passar não dá para passar nessa peneira. Se eu não tiver os filtros, irmãos, naquilo que eu estou falando, eu vou gerar conflitos para a minha vida, para a minha alma, enquanto o autocuidado verbal preserva a paz interior. Ou seja, eu preciso ter esse autocuidado verbal, aquele que guarda a sua boca, a sua língua. Se eu tiver esse cuidado, queridos, verbal, eu vou preservar na minha vida a paz interior. Irmãos, em alguns momentos da vida, eu larguei uma palavra, aquilo me trouxe angústias para minha alma, dores para minha alma, até eu resolver, irmãos, conflitos e dores dentro de mim. Por quê? Porque eu não guardei a minha boca, eu não guardei a minha língua. Olha, as aplicações, as principais lições do versículo inclui, do versículo de Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. O poder das palavras. O texto destaca que o falar impensado causa danos e angústias desnecessárias. Se o ser humano quiser causar danos e angústias na sua vida, é só largar a boca, é só largar a língua, que ele vai ter tudo isso na vida dele. A falta de cuidado ao se expressar frequentemente leva à destruição de relacionamentos e à perda de confiança. Ou seja, se não tem cuidado naquilo que fala, se não tem cuidado naquilo que se expressa, pode ter certeza, vai causar destruição no relacionamento. Se não pensa, se não é prudente naquilo que fala, vai causar contendas no relacionamento. Autocontrole, nós precisamos ter o autocontrole, guardar a boca, significa pensar antes de falar e saber quando é melhor ficar em silêncio, porque muitas das vezes é melhor passar um zíper na boca, para não ter angústia para a sua alma. A conexão com o coração. A sabedoria no falar exige o cuidado com o interior. É o que está escrito. Porque se eu não guardar a minha boca, a minha língua, eu vou trazer angústias para a minha alma. Então eu não vou estar guardando o meu coração. Então eu preciso ter sabedoria naquilo que eu vou falar, para guardar, cuidar do meu interior, irmãos. Quando a pessoa nutre um coração pacífico e íntegro, as palavras emitidas refletem essa mesma paz. Em resumo, irmãos, o versículo de Salomão é um convite à reflexão sobre a responsabilidade de gerenciar as emoções e evitar reações impulsivas. Então, guardemos a nossa boca, guardemos a nossa língua. E nós finalizamos: a boca e a língua podem ser grandes inimigas se usadas impulsivamente, sem controle. Palavras impensadas magoam os outros e costumam voltar como problemas para quem as disse. As consequências de falar o que não deve causam angústia, ansiedade e peso na consciência. Controlar o que sai da boca traz paz interior e relacionamentos mais saudáveis. Amém. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar a Deus agradecendo o poder da língua, irmãos. Então, cuidado naquilo que você fala, controle suas palavras, seja prudente, porque você pode animar, trazer alegria, vida,
cura para as pessoas, como você também pode, ao contrário de tudo isso. E você, guardando sua boca, sua língua, você vai estar guardando o seu coração, a sua saúde emocional. Então cuidado, reflita bem, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus para que Deus nos ajude, em nome de Jesus, nos ajude nessa caminhada a guardar a nossa boca, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por este momento tão único e maravilhoso que o Senhor nos concede. Pai, obrigado por a tua palavra, porque a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por este ensinamento tão rico que vem da tua palavra. Ó Deus, nós aprendemos nesse lugar como devemos utilizar nossa língua, nossa boca. Ó Deus, nós aprendemos nesse lugar que as palavras ela têm poder, o poder da língua. Então nós podemos abençoar vidas, nós podemos amaldiçoar. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque não convém, Senhor, destruir pessoas, mas convém abençoar, fortalecer, animar, restaurar, curar vidas. É assim que o Senhor quer para nós. Nos ajude a ser prudente, nos ajude a ser maduros naquilo que nós falamos. Ó Deus, é o que nós te pedimos. Ó Deus, é o que nós te pedimos. Continua abençoando teu povo, fortalecendo tua igreja, sustentando a cada um, suprindo a necessidade de cada servo e serva tua, em todas as áreas, financeiras, emocionais, espirituais. Ó Deus, em todas as áreas, no nome de Jesus. Abre porta de emprego para o teu povo. Senhor, abençoe aquele que ficou em casa, que não pôde estar presente. Que o Senhor fortaleça a cada um dos teus filhos. Ó Deus, é o que nós te pedimos. Abençoe a programação que vamos ter neste sábado, neste domingo, neste sábado. Ó Deus, o culto Kids traz muitas crianças para cá, Senhor. Usa cada professora que vai estar nesse lugar, com poder, com graça, e as crianças sejam abençoadas pela tua presença e por aquilo que vai ser feito nesse lugar. Senhor, abençoe também aqueles que vão estar na direção de culto de domingo, que a tua presença seja sobre cada um deles, para o louvor da tua glória. Pai, leva-nos em paz para a nossa casa, dá-nos uma boa noite de sono, que revigora, que restaura. Ó Deus, é o que nós te pedimos. Que amanhã seja um dia de resposta de Deus, de vitória para o teu povo. É assim que oramos, é assim que te agradecemos, ó Pai. Que o amor de Deus seja derramado abundantemente sobre o nosso coração, que a graça do Senhor Jesus nos fortaleça, que a comunhão do Espírito Santo gere a harmonia da família de Deus, desde agora, para todos sempre, em o nome de Jesus. E a igreja diz: vai em paz, Deus está no controle de tudo.